Eu saúdo a Igreja do Senhor com a paz que advém dele. Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, fale conosco nesta manhã. Traga no nosso canal Despertar com Cristo a doce e maravilhosa presença dele. Através do seu Espírito, que é santo e que habita na terra, tanto na terra como nos corações, na mente daqueles que buscam a Deus. Hoje, a palavra que me veio está no versículo 4 do capítulo 12 de Hebreus. A disciplina de Deus é para o nosso bem. É assim que tem no título. A disciplina de Deus é para o nosso bem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Quando chega na carne, aí a gente vacila. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Quando Deus nos exorta, Ele nos exorta como um filho mesmo, um pai exortando ao filho. Ele nos tem como filho. Todo aquele que crê no seu Filho Jesus Cristo e que realmente tenta todos os momentos de sua vida andar no caminho certo, foge do pecado, esse deixa de ser apenas uma criatura e passa a ser filho. Criatura porque todos nós somos criaturas, fomos criados por Deus. Mas nós passamos a ser chamados por Deus como filhos quando nós deixamos aquela natureza humana, pecaminosa, de lado e buscamos alimentar o nosso espírito com a presença do nosso Criador. Aí nos tornamos filhos, filhos de Deus. Mas como filhos pecadores e filhos de Deus, no momento que você aceita que uma daquelas gotas derramadas na cruz do Calvário por nosso Senhor Jesus Cristo foi para justificar o seu pecado, aquele pecado que você não quer mais, que você abandonou, você verdadeiramente se arrependeu, então você se torna filho de Deus, justificado por Deus, porque os nossos pecados são justificados pelo sacrifício de Jesus. Porque justo nós não somos, nos tornamos justificados por Ele. Mas Ele disse aqui, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Não desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama. Quem Ele ama, aí Ele corrige. Que Ele quer levá-lo para morar com Ele, Ele não quer que vá de qualquer forma. Você só consegue entrar quando realmente você andar em santidade, mesmo ainda tendo a carne em você, que aí é o mais difícil. Por isso que o Senhor nos tem mais importantes que os anjos. Porque os anjos, eles não sofrem essa tentação da carne que nós sofremos todos os dias. Então, para os anjos é mais fácil crer e andar com Deus, porque eles já estão lá. Por isso que o nosso galardão é maior do que dos anjos, porque nós conseguimos, apesar deste corpo, que nos chama o tempo inteiro para o pecado, nós escolhemos Deus, andar com Deus, obedecer a Deus. Por isso que o galardão é maior, porque houve um sacrifício, uma dificuldade muito maior, uma renúncia muito grande. Eu não estou dizendo, quando eu digo a você, abandone o pecado, é porque eu acho a coisa mais besta do mundo, mais fácil do mundo, não. É renúncia abandonar o pecado. Agora, você abandonando o pecado, você vai receber de Deus a recompensa de uma vida eterna com Ele. A alegria de você estar em comunhão com você mesmo, porque você é imagem e semelhança de Deus.
Quando nós estamos no pecado, estamos longe do nosso Senhor, da nossa essência. Aí ficamos perdidos. E o pior, depois caímos no abismo da morte eterna. Então aqui ele disse que, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Por isso, olha, quando Jesus diz, eu sou a videira e vós sois os ramos, você é ramo do Senhor. Você é ramo da grande videira, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o Pai, ele é o agricultor. O que é que o agricultor faz? Ele cuida das plantas. E aí o Senhor chega na videira, que é Jesus, aí se aproxima, vê os ramos, que somos nós, e aquele ramo que está dando frutos, ele poda, ele ainda trata. Que a gente acha um castigo, ai que castigo grande, eu estou sofrendo. Não, é o Senhor te podando para você dar mais frutos ainda. Ele está acreditando em você, que quando ele podar você, você vai dar mais frutos ainda. Porque você está ligado à videira, está recebendo o alimento, a seiva do Espírito Santo. Então o Senhor, ele castiga, como tem na forma, para que você entenda mais, porque o sofrer de alguma forma para a gente é um castigo. Então, aqueles que ele ama e que ele aceita como filho dele, ele cuida. Aí você pensa, então aceito Jesus e vou viver sofrendo, ele vai viver me machucando. Não é assim. Ele vai tratar de você. Ele vai cuidar, ele vai fazer a poda quando é preciso fazer. Porque nós que aceitamos ao Senhor, nós ainda estamos na carne, permanecemos aqui na terra. Então, a todo momento, nós corremos o risco de sofrermos qualquer tipo de... Vem uma lama, você está aqui no seu carro ou a pé e uma pessoa passa no outro carro em alta velocidade e suja você de lama. Você não contribuiu em nada para aquilo ali. Mas você ficou sujo de lama. Você precisa se tornar limpo. Então, ele, como um bom pai que é, ele vai limpar você. E às vezes, na esfregada da esponja, arde um pouco, dói, machuca, é incômodo. Mas depois você vai ficar limpinho, não vai sofrer os problemas que você teria se você continuasse enlameado. Afinal de contas, tem bactérias, vírus, tudo que não presta naquela lama. Entendeu? E a lama do Espírito, ele tem uma bactéria e um vírus e um mal tão grande, a lama que vem lá do demônio sujando o nosso espírito, que pode atingir a nossa alma, nos matando. Esse é o problema. Satanás fica o tempo inteiro visando atingir você. O tempo inteiro. Só que ele disfarça. Ele joga a lama como que não está nem vendo você. E aí, se você não procurar se tornar limpo novamente, aquela lama, ela encrosta em você e ela, a lama do pecado, ela é cheia de bactérias que levam você para a morte eterna. Então é isso. O Senhor diz que é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. Filhos. Feliz de nós que somos tratados como filhos, que recebemos ensinamentos do nosso Pai maravilhoso. E que todos os ensinamentos é para nos dar uma vida plena, maravilhosa aqui na terra e uma vida eterna com Ele no céu. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Sempre em uma situação de nossas vidas, nós precisamos de correção, sim. Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos.
se vocês não querem aprender com Deus? Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que, então, não nos sujeitaremos muito mais ao nosso Pai Celestial para vivermos? Ele termina a frase assim: ao nosso Pai Celestial, vírgula, para vivermos? Para que possamos ter uma vida verdadeira, precisamos nos submeter aos conselhos e ensinamentos e às exortações do nosso Pai. Pois eles nos corrigiam, os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, tentando ensinar da melhor forma aos filhos. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, porque Ele sabe até mais que os nossos pais o que é melhor para nós. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. É verdade. Na hora que nós estamos, no momento que nós estamos no aprendizado do Senhor, nós sentimos tristeza. Tristeza. É verdade. Porém, mais tarde, aquela tristeza, aquilo que parece muito ruim para a gente, aquele ensinamento do Senhor, ele produz um fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Ânimo! É isso que ele está dizendo. Por isso, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Muitas vezes nós somos mancos diante de Deus. Uma parte nossa vai muito bem com Deus, mas a outra parte, aquele pecado de estimação, ele te deixa manco. Mas se você aceitar do Senhor a disciplina dele, se você pegar aquele pecado que Satanás está dizendo, não, deixa ele escondidinho aqui, não precisa ninguém saber, não. Porque o plano de Satanás é que você tenha uma morte eterna. Lembre-se disso, ele é o nosso verdadeiro inimigo. Por mais que ele pareça bonito e enfeitado hoje, depois vocês vão ver que Deus os livre, mas eu digo que aquele que persistir no pecado. Não, esse pecado eu vou deixar Satanás, deixar ele bem guardadinho aqui. Não precisa o Senhor saber. E não se consertar. O que vai acontecer com você? Como você pode ser curado? Então você precisa pegar aquele pecado que Satanás está dizendo, não, não vou deixar aqui escondido. Tire dele e revele ao Senhor. Confesse esse pecado ao Senhor. E aí, quando você entregar esse pecado também nas mãos dele, você será curado. Você não será mais manco. Você será curado, purificado pelo sangue de Jesus, que já foi derramado por você e por mim. E aí, você não será mais manco. Não terá mais nenhuma pendência. Não terá mais nenhuma pendência. Não devemos deixar que nada nos deixe manco, com uma pendência com Deus. Tudo eu entreguei ao Senhor, menos isso. Isso aqui não.
Isso aqui também, eu não vou mais nem ter prazer na minha vida. É o que a pessoa pensa muitas vezes. Esse pecado é a minha razão de estar vivo. Mentira de Satanás que te convenceu disso. Porque o que te mantém vivo é aquele que te deu fôlego de vida. É o nosso Criador. Ele é que é mais importante da sua vida. Sem ele, verdadeiramente, você não terá vida. Agora, sem esse pecado que você pensa que é importantíssimo, você vai se surpreender. Você vai ficar muito mais vivo e muito mais viva do que antes de abandoná-lo. Aí você vai dizer, mas olha, eu estou muito mais feliz, muito mais pleno, muito mais verdadeiro, agora que eu estou liberto daquele pecado que eu pensava que era tudo nessa vida. Não era. Nenhum pecado pode levar você a ter o verdadeiro sentido da vida. Você fica capenga, fica manco. E o manco, como é que você, com esse problema, você pode entrar na santidade do Senhor, na presença do Senhor, para ter uma vida eterna com Ele? Impossível. Impossível, irmãos. Mesmo que venha o engodo, aquela coisa, não, mas isso aqui é permitido. Isso é permitido. Vá na palavra, vá na bússola. Se ela disser o contrário do que estão dizendo aqui todos os dias, vá pela verdade. Vá pela palavra de Deus. Vá por Jesus. Ele é o caminho para a vida eterna, é a verdade e é a vida. E vida só nele. Só nele. E não em qualquer conversa bonitinha e fiada que tem aqui na terra. O mundo está caminhando para a morte eterna. Vamos para a contramão desse mundo. E nós vamos encontrar aqui o caminho é estreito. Na contramão, olha, a mão é larga, é espaçosa, é interessante, é tão engraçada, é colorida. Aí quando você pega a contramão, é uma estrada tão estreitinha, tão cheia de renúncia, tão difícil. Todo mundo dizendo, venha para a estrada larga, o que você está fazendo aí? Deixe ser besta. E você ali na peleja, eita, o negócio lá está me chamando, mas eu estou sentindo um amor tão grande aqui depois que eu resolvi vir pela porta estreita, pelo caminho mais difícil. Ai, tem pedras, mas eu estou sentindo uma paz que eu nunca tinha sentido na porta larga. Eu nunca tinha sentido essa paz, essa plenitude. E vem as pedras, e vem as provações, e vem o Senhor podando você, ensinando. Eita, o que é isso? Eita, mas eu agora não estou obedecendo, por que eu estou passando por isso? Aí daqui a pouco vem o livramento, vem aquela alegria, vem a libertação, vem a presença do Senhor na sua vida. Aí você começa a rir, a se alegrar verdadeiramente. Aí os que estão embriagados lá na porta larga, aí vai e diz, por que você está rindo? Eu estou sentindo uma tristeza tão grande aqui dentro, meu irmão, acho que é por causa da bebida, ou é a droga que eu acho que ela veio errada, ela estava meio estragada. É uma tristeza tão grande, rapaz, e eu estou aqui, se eu me drogar mais uma coisinha, eu morro de overdose. Mas eu ainda não estou sentindo essa sua alegria todinha. Por que você está tão feliz? Aí é o momento de você pescá-lo. Aí você diz, venha para cá, aqui é estreitinho, a gente vai ali com dificuldade, mas é tão bom, eu estou tão feliz. E aí você conduz essa pessoa que te perguntar. E alguns que nem perguntarem a você, mas o Espírito que está em você, dizer, olha, procure fulano, ele está lá na porta larga. Mas eu quero ele vivo. Vai lá onde ele está, chama ele, traz ele para a vida verdadeira.
Aí você ali na maior dificuldade fica procurando ele. Quando você chega aí, ele diz: opa, ainda bem que você voltou. Ainda bem que você voltou, rapaz, porque eu estava aqui com uma angústia tão grande. Já me droguei demais, mas não tô feliz. Tô aqui ó, adulterando, agindo de forma errada, tendo relacionamentos totalmente contrários à vontade de Deus, mas eu tô infeliz. Quando eu termino aquele momento pequenininho de prazer, rapaz, me vem uma angústia. Ainda bem que você chegou. Vamos, rapaz, vamos ver se você bebe. Pega um pouquinho, vem cá, olha ali, vamos adulterar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos ter uma relação, vamos ousar ter uma relação totalmente contrária até aos nossos hormônios, às nossas vontades. Vamos tomar hormônio para ter vontade contrária, para desobedecer a Deus. Vamos. Aí você diz: não, meu amigo. Eu vim resgatar você do império das trevas. Você não entendeu ainda. Eu estou feliz demais, meu amigo. Nada disso que você está me oferecendo me importa mais. Há um tempo atrás, seria muito importante para mim. Mas agora que eu estou vendo, não me atrai. E aí você leva ele para o caminho que leva à vida eterna. Aí você diz: olha, aqui é estreitinho, mas é bom. Tá sentindo? Aí o outro: rapaz, eu tô. Começa a sentir a presença de Deus, porque você começa a apresentar a Ele a verdade. E aí vai caindo, saindo todas as escamas que estavam nos olhos dele. E aí você leva aquela pessoa que Deus colocou no seu coração para tirá-la do império das trevas, mesmo que você saia todo machucado, porque nessa puxada que você vai fazer para tirar essa pessoa, você vai se machucar. Pode ter certeza. Você vai ser censurado, você vai ser tratado por um conservador, alguém que simplesmente é ultrapassada, porque é tudo isso que você vai receber. Você vai receber muitos insultos, vai sair todo machucado. Aí quando chegar lá, na porta estreita, vai ter o bálsamo do Senhor derramado sobre você. E aí você vai ser purificado, vai ser sarado. E aquela pessoa que estava toda machucada vai ser maravilhosamente curada, transformada. Você vai ter o prazer de ver aquela pessoa salva. Porque todo aquele que o Senhor chamar para a vida eterna, ele pode estar no pior lamaçal. Ele será lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro. E ele terá a salvação, que é tão preciosa. Porque tudo, irmãos, tudo que nós estamos vendo e tocando vai passar. Vai deixar de existir um dia. Vai deixar de ser importante. Agora, a sua vida é mais importante. Cuide dela. Procure conhecer a verdade que liberta. Peça a Deus forças para você sair daquele pecado que te deixa manco. Hoje, o Senhor te chama para a vida. Escolha ela, Ele está oferecendo a você. Mas você só vai chegar para a vida plena aqui na terra e eterna com Deus, muito feliz, se você deixar o pecado. Abandone o pecado que está te deixando longe dos planos de Deus e que está te levando para a morte, e morte eterna. Muito sofrimento, irmãos. Não acreditem na mentira de Satanás dizendo que não existe inferno. Jesus Cristo é verdadeiro. Tudo que ele disse, ele fez. E ele disse que lá, nesse lugar, que as pessoas que não obedecem a Deus, que preferem viver longe de Deus, lá tem um cheiro horrível de enxofre. E é muito quente.
É um fogo que não se apaga. É um sofrimento muito grande. Lá, ele disse, que tem ranger de dentes. Para a pessoa ranger os dentes de sofrimento, é muito sofrimento. É muito sofrimento. Existe. Existe sim, inferno. Existe. Existe diabo, o anjo caído, que ele tem inveja de você, porque você é imagem e semelhança de Deus. Por isso ele quer que você se perca, como ele se perdeu. Como um dia ele caiu. Ele quer que todos nós caiamos. É o plano dele, acabar com a imagem e semelhança de Deus. Então vamos pensar um pouco sobre isso que Deus nos falou hoje. Sobre esta grande verdade, que a disciplina de Deus é para o nosso bem. A disciplina de Deus é para o nosso bem. Então Deus está nos disciplinando. Deus é tão misericordioso que Ele está nos dando esta oportunidade, este grande ensinamento, de você entender que você não está no controle de tudo. O ensinamento maravilhoso. Assim o Senhor mostrou a todas as nações, no mesmo tempo, todas as nações da terra agora têm conhecimento que existe uma coisinha bem pequenininha que só se vê no microscópio, que eles ainda não conseguiram dominar. Eles entenderam que eles não têm o controle de tudo. E todo aquele que está olhando para o céu, todo cientista, todo homem que tem conhecimento da ciência, de todas as coisas, e que tem poder decisivo hoje, já entendeu. Já entendeu. A não ser que seja muito desprovido de sabedoria. Porque se ele tiver um pouquinho de sabedoria, que a sabedoria é bem diferente do conhecimento, ele pode ter conhecimentos, estudos, estudou muitos livros. E o mais importante, ele não estudou. Por isso que ele não tem conhecimento da grande verdade que nos dá sabedoria. Então, aqueles que não são desprovidos de sabedoria, com certeza já entenderam. Que tem que olhar para o alto. Ah, eu passei minha vida inteira sem olhar para o alto. Ô oportunidade boa que Deus está te dando. Quando você olhar para o alto e você clamar ao Senhor dos Exércitos, aquele que te deu a vida, aí você vai entender uma coisa. Ele pode. Ele pode acabar com esse vírus, com esta crise, agora. Ele pode todas as coisas. Ele pode nos dar este ensinamento. Ah, mas dói, me dá uma tristeza, é verdade. Muitas vezes, no momento que Deus está exortando, dói. Agora é tão bom depois, tão maravilhoso, como ele diz aqui, que, porém, mais tarde, este ensinamento, ele produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, que é o fruto de justiça. Pronto. Nós vamos provar do doce fruto da justiça, se formos justificados através do arrependimento de pecado, para que o seu pecado seja lavado pelo sangue do Cordeiro. Aí dá até para pensar assim, ei, ela é muito insistente. Por que ela só está falando nessa história de arrependimento de pecado para que eu tenha vida eterna? É porque eu não sou insistente
só insistente. Eu sou insistente também, é uma das características que eu tenho. Mas eu sou, aliás, eu procuro ser, e por causa disto estou batendo na mesma tecla, obediente. Eu procuro ser obediente. Então Deus, ele me traz essa palavra. Em tudo que Deus fala neste canal, que é dele, para a honra e glória dele, vem o arrependimento. Toda a vida, eu falo uma coisa ou outra, venho com um assunto, ele conclui com arrependimento. Sabe por quê? Porque se você não se arrepender, você pode ser a melhor pessoa do mundo. Mas se você não se arrepender ao ponto de abandonar o pecado que está te levando para a morte, de nada adiantou todo o esforço aqui que eu estou fazendo, se você não abandonar. Sabe por quê? Porque o pecado, o preço do pecado é a morte, e a morte eterna. Ouça isso que o Senhor está falando para você através deste microfone. Eu sou só um instrumentozinho, uma formiguinha, todo enferrujado. Microfonezinho do mais fraquinho. Mas eu tenho que dizer para você que está me ouvindo agora, arrependa-se do seu mau caminho. Peça a Deus que chegue na sua vida e te dê forças. Peça ao Espírito Santo de Deus para ele te libertar deste pecado que está te levando para a morte eterna. Não há mais tempo, irmão. Não há mais tempo, irmã. Porque este arrependimento tem que ser antes de você sair desta veste aqui. Ela vai voltar para o pó. Ela veio do pó e volta para o pó. E você tem que se arrepender antes disso. Você precisa confessar ao Senhor o seu pecado. E dizer, Senhor, eu gosto muito desse pecado. Me ajuda, Pai. Tira as escamas dos meus olhos para que eu possa ver esta outra pessoa que está me levando ao pecado, à morte eterna. Para que eu possa vê-la ou vê-lo como outra possibilidade grande de vida eterna. Como alguém que seja alvo da palavra e que possa também ser liberto ou liberta. Façamos isso, porque não tem outra forma, não tem negociação com Deus. Se alguma igreja chegou para você e disse, não é assim não. Deus, ele é puro amor e misericórdia. Falou a verdade nesse momento, porque Satanás primeiro ele diz a verdade e depois ele dá o golpe. Aí lá vem o golpe. Aonde vem o golpe? Como ele é puro amor, mesmo que ele tenha falado aqui que pecado é pecado, ele vai ter misericórdia de você e ele não vai te castigar. Ao ponto de você, ó, como ele não é ruim, ele é bom, ele é puro amor. Então, como é que ele vai te impedir de entrar no céu? Satanás é muito mentiroso. Ele sabe que trevas não chega na luz, ela é dissipada. Ele sabe que ele já foi condenado quando Jesus morreu na cruz por nós. Ele já sabe que a chapa dele está esquentando. Mas ele está doidinho para colocar você também na chapa quente. Aí o que ele está fazendo? Ele te engana. Ele quer te convencer, e você já doidinho para ser convencido ou convencida de que o errado é certo. Aí ele vai e diz, olha, ele é puro amor. E a graça dele? Ele não deu o filho dele sem a gente nem merecer?
Então a graça dele já é o suficiente para você entrar no céu. Mas não fala o mais importante. Só vai para o céu os arrependidos, os que abandonaram o pecado. Se não entra no céu quem está cheio do erro de Deus, do erro não, porque Deus é a pura justiça. Como é que ele vai colocar aquela pessoa que passou a vida inteira em santidade, buscando a Deus, fugindo do pecado? O pecado batia e ele sai, pecado. Eu quero é Deus. Tem até um hino que eu quero é Deus. Pois é, eu quero é Deus, não quero o pecado. Fulano saia do pecado e aquele irmão no pecado, zombando de Deus, blasfemando, fazendo tudo que não presta, sabendo que assim não entra no reino de Deus, que você precisa lavar suas vestes com o sangue do Cordeiro para que você possa entrar. E mesmo assim a insistência é lá. Aí que mentira é essa? Muito descabida. De dizer que você vai ficar no mesmo lugar que essa pessoa que passou a vida inteira obedecendo a Deus, você vai conseguir ter a mesma luz que ela tem, se ela se permitiu ser lavada pelo sangue do Cordeiro. Ela foi purificada e ficou lá. Como que você vai conseguir ficar sujo lá? Sem você renovar suas vestes, sem você deixar que suas vestes sejam lavadas pelo sangue de Jesus. Como é que você consegue entender que você vai chegar todo enlameado lá, pisando e enlameando tudo? Como? Se na hora que você chegar, você trevas, porque quis as trevas, chegar na luz, você some. Tem como as trevas ficar na luz. Por mais que aquele irmãozinho fique intercedendo por você, clamando por você, só vale a intercessão dele quando ele também estava na mesma veste, que se transforma em pó. Aí você pode interceder pelo seu irmão e exortá-lo e ensinar até você ir para a glória. Você pode. Mas quando você estiver lá, você não vai ter como interceder por ele. Primeiro porque ele vai desaparecer. Ele não tem como trevas e luz. Chegou a luz, acabou as trevas. Entendeu? Então, não queira viver nas trevas. Não queira. Mesmo que hoje você pense que está no caminho certo. Porque de tanto todo mundo dizer que é certo, que é natural. Ah, não existe mais essa história não. É natural. É certo. Natural não é. Não é. Certo não é, porque a Bíblia não muda. Ela diz que não é certo. Não é certo. Então, o errado é errado. Não mudou nesse livro, o livro mais atual do mundo. Ele está falando ainda do que vai acontecer. Já falou o que tinha que acontecer e aconteceu. E agora ele vai falar, ele fala em Apocalipse com todas as letras e algumas passagens também do Evangelho, o que vai acontecer. Ele é atualizadíssimo. Esse livro aí que está dizendo a você que o errado é certo, ele não é atualizado tanto quanto esse aqui. Porque ele não fala do amanhã. Sabe por que ele não fala? Porque não tem amanhã para a morte eterna. Não tem amanhã. Não tem esperança. Não tem o resgate. Não tem mais a oportunidade de você se arrepender. Depois que você estiver no inferno, depois que você sair desse corpo, quando você chegar lá, você não tem mais como se arrepender. Não tem, você já está lá. E Satanás vai mostrar a você quem é ele mesmo. Porque, por enquanto, ele aparece de várias formas. Como uma pessoa bem singela, tão boa, querendo te dar emoções, novas emoções.
Mas no fundo, quando você chegar lá, você vai ver como ele é. Bem feio e fedido. E lá é quente. E é para sempre. Por isso que eu não posso ficar calada. Não posso dizer o que te agrada. E nem quero dizer o que te agrada. Porque eu não quero mentir para você. Eu quero dizer que para andar com ele, você deve renunciar ao pecado. Não tem outro jeito. Não acredite em qualquer coisa que venham dizer a você para poder justificar. Você não acredita, é mentira. Ele é o pai da mentira, o diabo. E ele gosta muito de se fazer, se transfigurar em algo muito bom. Ah, você está fazendo tanta coisa correta porque essa pessoa que está levando você para o inferno, ela gosta tanto de fazer o bem. Oh, mas ela é uma pessoa tão boa. Mas ela está indo para o inferno também, mesmo sendo boa. Ela está indo para o inferno. Você está contribuindo para esta pessoa também ir para o inferno. E ela está levando você para o inferno. Lá não tem perfume francês. Lá não tem nada do que você está vendo aqui nessa pessoa que está levando você para o inferno. Não tem. Peça que Deus tire as escamas dos teus olhos para você ver a realidade das coisas. Você está sendo enganado, enganada por Satanás. Você é imagem e semelhança de Deus. O que é que você está fazendo longe dele, do seu Criador? O que é que você está fazendo longe dele? Tire o dedo da tomada. Vai levar você para a morte eterna. Corra, fuja do pecado. Você não sabe quantos dias, meses ou anos você ainda tem de vida aqui. E só enquanto você está aqui na Terra é que você tem a oportunidade de escolher para onde você quer ir. Josué disse: eu e minha casa serviremos a Deus. Escolham a vida. Amém, irmãos? Esta é a mensagem que Deus tem para você. Receba. Pratique aquilo que Deus está mandando você praticar. Peça forças a Deus que Ele vai te dar. Amém.